som. Um, dois. Paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui vencendo, uma batalha. Mais uma manhã maravilhosa com Deus. E sabemos que o Senhor é conosco. Ele está aqui. Tivemos alguns problemas técnicos aqui no nosso sistema de som, mas estamos aqui, graças a Deus, começando um ano com bênção, com vitória, com todo desafio, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus, somos mais do que vencedores. E nós estamos começando a nossa escola bíblica 2021 e nós temos um tema maravilhoso para o nosso trimestre, E nós vamos estar aprendendo, Vamos estar aprendendo, em nome de Jesus. O Senhor é conosco, Deus tem muito para nos ensinar durante esse trimestre. E o tema que nós temos é sobre o verdadeiro pentecostalismo, A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, pode ter certeza que será um aprendizado extraordinário, maravilhoso, A pessoa do Espírito Santo é a nossa lição de número 1. E texto áureo que nós temos aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verdade prática: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos, Somente a Bíblia revela. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina, e pode ter certeza que vai ser um aprendizado muito importante, muito maravilhoso. Nós vamos estar aqui todos os domingos às 11 da manhã. Estamos começando, E temos certeza que será maravilhoso para todos nós. A leitura bíblica diz que em João 14: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou há de anunciar, Então, nós temos este tema. Nós estaremos aqui mostrando, trazendo os slides, para todos. E você poderá estar nos acompanhando, em nome de Jesus. Então, vamos estar passando para os irmãos, em nome de Jesus. Você poderá,
você terá mais facilidade de acompanhar. Nós temos aqui os objetivos dessa lição, e o objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender, precisamos de compreender a respeito do Espírito Santo. E tem 3 objetivos principais. Primeiro é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Deus. E terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Ele está atuando, ele está agindo, né? E então esse trimestre será muito bom, pois nós estaremos aqui aprendendo as principais doutrinas que realmente identifica um crente pentecostal, um crente assembleiano, né? Nós temos o nome fantasia da igreja, que é Lifeway Church, que fala o DBA, né? O nome, né? A DBA da igreja é Lifeway Church, mas a igreja Assembleia de Deus Campo de Atlanta, Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, né? Que bênção! Ligado aí à nossa convenção regional do estado de Goiás, convenção regional que está integrada à convenção nacional, e onde nós temos nosso pastor presidente, o bispo Oídio José do Carmo, que é o presidente da nossa convenção regional. Então, graças a Deus. Então, o movimento pentecostal. Então, nós, como assembleano, né, autêntico, graças a Deus, nascido e gerado no movimento pentecostal. Então, nós vamos aprender aqui sobre os legados, né, pentecostal deixado pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos dos protestantes evangélicos no mundo. Então foi um trabalho excepcional, extraordinário, implantado no Brasil, um trabalho levado ali à Assembleia de Deus, levado pelos 2 grandes missionários, Daniel Berg e Gunnar Winger. Então eles foram sob a direção, enviados por Deus. Muito bem, então nós como os pentecostais, nós como assembleanos, né, pentecostal, nós amamos aí o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, onde glorifica a Jesus nas nossas pregações, o Senhor Jesus. Afirmamos o batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas. Então isso aí faz parte do nosso princípio, né? Onde o batismo do Espírito Santo precisa ter o sinal, e o sinal são a pronúncia, o falar em outras línguas, e também sobre a importância dos dons espirituais, e onde nós pregamos e ensinamos também, falamos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, tudo são aspectos doutrinários extremamente importantes, abordados dentro do nosso conceito como pentecostais, né? E então nós temos aí essa lição maravilhosa, e para nos ajudar durante esse trimestre, nós temos como comentarista aí o pastor Ezequias Soares, né? Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Então, é uma pessoa que traz com muito preparo aí toda essa lição, toda essa estrutura de ensino para nós. Muito bem, então o nosso tema desse trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, né? Bíblico e teológico e prático. Então nós temos que abranger, temos que ter porque a teologia tem que ter o lado prático dela, né? Se nós falamos, nós vivemos, nós ensinamos aquele aspecto teológico e bíblico, nós
devemos demonstrar através da nossa vivência. Então, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas a característica básica é o batismo, né, no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é falar em outras línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilha. Isso faz parte do movimento pentecostal. E a nossa primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Sermos pentecostais e não falar no Espírito Santo não está certo. Como pentecostais, o Espírito Santo é a figura, né, principal que traz o cumprir das promessas do nosso Senhor Jesus para a igreja, para o seu povo, né? Então, nós teremos nesse trimestre, nós teremos várias lições, né? Muitas lições importantes, e tenho certeza que vai ser um conhecimento maravilhoso, riquíssimo, que nós estaremos aqui juntos, né? Com certeza vai ser uma bênção. Então vamos lá. Primeiro tópico, que é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né? Primeiro tópico é esse, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O que nós precisamos saber? Sobre a sua divindade, sobre a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras, de acordo com a revelação bíblica, né? De acordo com a revelação bíblica. Graças a Deus. Então, é um desafio nós aqui durante esse trimestre crescermos e amadurecermos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, dentro desse tópico, o primeiro subtópico, que fala sobre a divindade, né? A divindade, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Então isso é muito importante, né? Porque essa verdade está clara na fórmula batisal. Quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando aí em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, não somente na forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo, né? Não temos nenhuma dúvida quando diz: e não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então aí está, né? Está essa verdade maravilhosa que a palavra de Deus deixa bem clara, né? Deixa bem clara, certo? Então, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós, né? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes de Deus e Espírito Santo. Isto porque o cristão é templo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Deus habita em nós. Por isso que o Espírito Santo tem ciúme de nós, né? Ele tem ciúme, porque aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo fica triste. O Espírito Santo fica chateado, né?
porque a conduta, a nossa atitude, a nossa vida não está condizendo. Os nossos atos não estão mostrando, não estão falando a respeito do que é o Espírito Santo, que ele tem que ser. Então, assim, ele habita no crente, né? Ele habita na nossa vida. O Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3, 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma, mesmo ser. Os três, uma unidade extraordinária, né? Muito, muito importante mesmo, né? Então vamos para a personalidade, né? A personalidade do Espírito Santo. A Bíblia, ela revela aí os elementos constitutivos, né, dessa personalidade e dessa personalidade do Espírito Santo. Primeiro, o intelecto, né? O intelecto, a emoção e a vontade. E a vontade. Intelecto, emoção e vontade, né? Aí, como intelecto, o Espírito Santo, ele é inteligência e racional, né? Ele é inteligente e racional. Como emoção, nesse aspecto, ele tem sensibilidade, ele ama, pode se entristecer, é o que eu falei. Ele pode se entristecer. Ele sente, né? Ele é emotivo, ele tem emoção, né? E vontade, ele tem vontade própria, né? Ele tem vontade própria, certo? Não tem nenhuma dúvida. Aqui, quando mostra que ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigisse a Bitínia, Atos 16, 7. Então, o Espírito Santo, ele tem uma capacidade extraordinária. Ele é Deus, aleluia, graças a Deus, ele é Deus. Então, a personalidade dele é muito clara e visível dentro desses três aspectos, que é intelecto, emoção e vontade, né? E agora, no aspecto, né, da personalidade também, ele se revela, o Espírito Santo, ele distribui os dons, né? Ele distribui os dons conforme a sua vontade. É o que diz a palavra do Senhor, né? É o que diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Diz 1 Coríntios 12:11, mas um só é o Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Então, não tem nenhuma dúvida, mas um só é o mesmo Espírito operando todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, graças a Deus. Então, conforme a vontade dele, conforme o querer dele, né? E nós vemos agora como atributos divinos, os atributos divinos. Nós temos aí uma tabela onde que mostra os textos, né? A Bíblia, ela revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo, né? Ele está muito claro dentro da Bíblia. A onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a soberania, a infinitude, a seidade, imutabilidade, unidade, santidade, sabedoria, verdade, bondade, misericórdia,
justiça e liberdade e paz. Aleluia, graças a Deus. Então, não tem nenhuma dúvida quanto a isto, né? A palavra de Deus, ela apresenta de igual modo seus atributos, né, comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Não tem nenhuma dúvida disso, que todos os atributos divinos estão na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, né? Então, nós vemos, né, como para entender que realmente a Bíblia revela a divindade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e os seus divinos atributos. A própria Bíblia que mostra, a palavra de Deus que nos revela, né? Então, que você entenda e compreenda que quando nós estamos falando do Espírito Santo, ele tem a sua característica, a sua atuação, né? Mas sabendo que ele é Deus, é a Trindade divina, né? São 3 pessoas, né? Mas cada um com sua área, cada uma com sua atuação, numa harmonia sobrenatural. Vamos ver aqui o segundo tópico, que fala sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós já estudamos diversas vezes sobre a santidade, a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Nós precisamos porque eu sou pentecostal. Então você está, a sua característica, esse nome que você leva de pentecostal, está ligado, né, à pessoa do Espírito Santo, nas suas manifestações, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza nas nossas vidas. E se você não é pentecostal, também não impede você de ter todas as bênçãos do Espírito Santo, né? Desfrutar de tudo que o Espírito Santo pode nos dar é uma questão de escolha. Se você quiser mais, ele tem mais. Se você quer só na medida, ele tem na medida que você quer, não tem problema. Mas eu quero mais, eu quero desfrutar mais. É uma questão de escolha, né? Eu quero todos os dons que o Espírito Santo tem, puder me dar, eu quero. Claro que eu quero, né? Então, essa manifestação é muito interessante do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos nesse no primeiro subtópico aqui da segunda parte da nossa lição, esta palavra aí, pericorese, né? Que é um termo até desconhecido, ninguém prega usando essa palavra, né? Mas ela é um termo, né? No meio evangélico nós não ouvimos, mas ela expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra até é difícil de falar, né? Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, né? Quer dizer, essa junção, nós temos esse desenho, essa figura de um triângulo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho, né? O Pai não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Pai. Quer dizer, cada um é um na sua personalidade, cada um tem a sua característica na sua personalidade distinta, e ação e atuação, né? Então, cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Às vezes você não entende,
Você vai pensar, mas é mãe de um Deus, é politeísmo. Nada disso. Nós não somos politeístas. Politeísta é aquele que adora mais de um Deus. E nós não somos isso, nós não temos isso. O nosso Deus é único, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa sobrenatural, né? Coisa fantástica. A pessoa tem que nascer de novo, entender as coisas de Deus, para receber e entender tudo isto. Então, uma intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos, e é eterna. Jesus fala desse relacionamento, né? Ele fala desse relacionamento, certo? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus falando, João 17:5. Ele fala também, João 14:10. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então há uma unidade sobrenatural, né? Algo, né, tremendo. E na nossa declaração de fé, porque faz parte, né? Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Então a nossa declaração de fé está baseado nesse princípio, né? Em um só Deus, eternamente, mas em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas, se você me perguntar onde está escrito, né, falando, né, da Trindade, essa palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia, né? Na Bíblia não consta a palavra Trindade. Todavia, encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo evidência de grande relevância a respeito da doutrina da Trindade, né? Deus não tem de estar dando explicação do que Ele é, de como Ele faz. Deus não tem que dar satisfação, né? Isso é interessante. Às vezes o ser humano quer que seja como ele pensa, como ele quer. E Deus não tem que explicar. Deus não tem que dar prova do que Ele é, do que Ele faz. Não. O homem tem que crer pela fé, né? E de acordo que Deus narra, Deus traz, Deus revela, Deus mostra, que é baseado nisto, como nós vemos o nosso Deus, né? Como nós vemos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a respeito do batismo. Ele fala sobre a Trindade: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus ordena isso, né? Então é muito importante nós entendermos isto. Continuando, o segundo subtópico: Ele me glorificará. Houve época em que entre nós, os próprios assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado em interpretação equivocada das palavras de Jesus: Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é Ele que glorifica a Cristo. Então, o argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, né? Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Então, essa intimidade entre o Filho e o Espírito Santo nos mostra claramente
né? E que isto é eterno. Então, nós não podemos levar isto de maneira alguma em consideração. Esse princípio mal interpretado e mal entendido, né? O Espírito Santo, ele pode, como deve ser adorado, né? Aleluia. Vamos para o terceiro tópico. O efeito prático da pericorese, né? O efeito prático da pericorese. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Essa declaração do artigo de fé 27 do Credo Atanásio está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade, né? Nós não tem nenhuma dúvida com relação a isto. Podemos adorar e como devemos adorar a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo de igual maneira, né? Então, não tem nenhuma dúvida. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer uma das pessoas da Trindade, ou como adorar a Trindade, com liberdade, com alegria, né? Com alegria. Então vamos para o próximo subtópico, né? A consubstancial com filho, né? Consubstancial com filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então o Filho, ele é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Aleluia, graças a Deus. Então, o Pai vos dará outro Consolador. Quer dizer, alguém que tem a mesma autoridade, alguém que tem a mesma natureza, a mesma característica. Possui tudo que eu tenho, ele tem também. Tudo que eu posso, ele pode também. Tudo que eu faço, ele faz também. E, acima de tudo, ele está dentro de nós. Que coisa tremenda. Olha aí, irmão, a princípio, a presença de Deus através do seu Filho era física ao lado dos seus discípulos, ali andando e caminhando, falando. Agora, a presença de Deus com seus discípulos agora, que somos nós, não é física, mas é espiritual. Está morando, está aqui dentro, ó, está dentro de você, viu? Que coisa tremenda, né? Jesus falou: o Pai vos dará outro. A missão que era minha, eu vim e realizei. Agora vai vir outro que tem uma outra missão. Vai vir o Espírito Santo. Nós é uma família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos um só, mas cada um tem uma atuação diferente. Agora vai vir o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa, hein? Maravilhoso isso aí, viu? Isso é tremendo, né? É tremendo isso aí, né? Nós temos aí uma ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade, né? Olha aí, temos a clara, Deus, né? Filho, Jesus. Temos a gema, o Espírito Santo. A casca, Deus Pai. E essa ilustração fala porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo, não o ovo em si. O
Pai, o Filho e o Espírito Santo são parte de Deus. Cada um deles é de Deus. Cada um deles é de Deus. Então é uma ilustração muito interessante, extraordinária, que dá para você entender. Tudo isso é o ovo, né? Então, quando nos fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é o nosso Deus, completo, sem qualquer dúvida, né? Então, meu amado, né, há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo, Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Amém? Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo. Não tem nenhuma divergência. Não existe nenhuma divergência, não existe nenhuma diferença. Vamos para o último tópico 3, que fala: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O Espírito Santo, ele trabalha. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro, né? Vejamos a sua ação dele no mundo. Estamos aí com o slide, você poderá nos acompanhar, né? No mundo, né? Primeiramente no mundo, a sua atuação é visível, a começar na criação e preservação do planeta Terra, onde a palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Quando ele fala que envias o teu Espírito, né, e são criados, assim renova a face da terra. O Espírito Santo está em todos os seus cuidados, né? Não tem nenhuma dúvida. O Espírito Santo está aí trabalhando nas coisas naturais, no seu dia a dia. E ele cuida, ele trabalha, né? A ação dele não é somente em função da igreja, mas em função de toda a ação de autoridade e poder de Deus sobre a terra, sobre o céu. O Espírito Santo está em ação. Meu Deus, maravilhoso. Vamos aí no plano divino da salvação, no plano divino da salvação, onde foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, né? Foi o Espírito Santo. Ele inspirou os profetas. A sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos, auxiliares de Moisés, dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi e outros, quando eles recebiam a autoridade e o poder do Espírito Santo na vida dele. Então o Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecado tem contato quando vem a Cristo, né? Quando vem a Cristo. Então, mesmo lá no passado, quando ele inspirou, ele usou os homens, né, de Deus para fazer, para batalhar, para guerrear, para executar a vontade dele. Ele continua trabalhando, trazendo, gerando experiência na vida, no coração do homem, né? Uma prova disso que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Glória a Deus. Podemos falar no ouvido do homem horas e horas, mas se o Espírito Santo não convencer ele, não resolve. Agora, o Espírito Santo convence ele através da ministração
da palavra de Deus no coração dele. Isso é importante. Ele nos usa. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ouve a palavra de Deus, a fé é gerada através do convencimento que o homem, ele é um pecador. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que nos ensina e nos mostra e nos revela, né? Então, no plano divino da salvação, em toda a história, em todos os profetas, em todos os líderes, né? E todo o conduzir do povo de Israel, né? Conduzindo, levando eles, os homens que Deus usou eles, certo? E o Espírito Santo continua trabalhando no coração, né? Na vida do ser humano. O Espírito, ele é a primeira pessoa que trabalha e que ajuda. É Ele que nos leva a Cristo, é Ele que nos revela a salvação, né? A experiência que nós temos da salvação é através do Espírito Santo, é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir sobressair e superar todas as dificuldades e os desafios que nós temos pela frente. Muito bem, o nosso próximo tópico, né? Caminhando aqui para a conclusão, o Espírito Santo, quando ele age na vida humana, né? Nós sabemos aí que o Novo Testamento, a palavra de Deus aí registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali foi o divisor de águas, ali foi aonde a glória de Deus, a manifestação, o poder do Espírito Santo levanta um povo com ousadia, com autoridade. Essa descida foi para que ele ficasse conosco, aleluia. Então foi o ato inaugural da vinda do Espírito Santo. Olha aí, amados, nós vemos que quando Jesus nasce, ali entra em cena, no contexto humano, o Deus encarnado. Ali está a presença de Deus, o nascimento de Cristo. Nós celebramos, estamos aí com muitas luzes, ainda muitos estão aí com as decorações de Natal, né? E alguns dias atrás aí, não podemos esquecer, né? Continuarmos com esse espírito de Natal, do nascimento de Jesus. Esse nascimento foi o início, né? Da caminhada de Deus ao lado do homem. Olha que coisa, através do nascimento de Jesus. E lá no Pentecoste foi onde que começa também, né? Onde que começa também. Olha que coisa tremenda, a manifestação do Espírito Santo. Ele entra ali em ação, é o cumprimento, a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou, mas voltarei. Vocês vão lá para Jerusalém, fica lá, aguarda que aquele que eu prometi, aquele que eu falei sobre ele, o Espírito Santo, o amigo, o consolador, o companheiro, ele vai vir. Fica lá, entra em oração, busca a minha presença, aguarda lá, que é só chegar lá em cima, né? Olha que coisa, né? Vamos dizer assim, no nosso palavreado bem comum, né? Então era um processo, né? E eles oraram, foram para Jerusalém, ficaram ali orando, buscando, estando na presença de Deus. E logo, amados,
o Espírito Santo manifestou, descendo com todo o poder. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que experiência que eles tiveram ali, né? Então a manifestação do Espírito Santo na vida humana continua nos nossos dias, na vida nossa, dos cristãos, e isso nós vemos através do fruto do Espírito, né? Onde nós vemos o amor, né? A paz, a fidelidade, né? Quer dizer, são os frutos do Espírito: a amabilidade, a paciência, domínio próprio, bondade. Então, do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais também, né? Os dons espirituais que o Espírito Santo ele nos concede. Então continua, a ação do Espírito Santo continua, né? Então, para encerrarmos aqui, nós, na síntese desse último tópico, o Espírito Santo ele atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, regenerando e o capacitando para o serviço no reino de Deus. Aleluia, graças a Deus. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas, na vida, em tudo, em todas as áreas. Tudo está no controle de Deus. É aonde que o Espírito Santo ele está atuando, ele está trabalhando, né? Então, concluindo, amados, né? As informações aqui sobre o Espírito Santo são abundantes e nós procuramos apresentar um estudo aqui conciso e compreensível, uma forma resumida, clara, simples, para que nós podemos aprender e absorver. Isso aqui traz algo de maneira resumida, de uma maneira compreensível, não é uma coisa de grande profundidade teológica, não, nada disso, que não é uma escola de universidade de teologia, né? Aonde o homem vem com seus debates, com seus questionamentos, com seus aumentos ou com a diminuição, né? Lá eles tanto aumenta como diminui. Escola de teologia é complicado, porque é o homem na sua cabeça, o homem na sua interpretação, né? Mas aqui é uma escola bíblica dominical, onde traz um ensino de uma maneira bem resumida, clara, compreensível, né? Para nós, para todos aqueles que são leigos na fé, novos convertidos, para aprender, né? E os pontos principais da doutrina pentecostal são tema das lições que se seguem. Nós vamos estar aqui aprendendo muito tema, muito assunto importante que nós vamos estar estudando no decorrer desse trimestre. Hoje nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo e no próximo domingo teremos aqui a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né? Nós teremos aqui vários professores. No próximo domingo teremos o pastor Ismael, no outro domingo teremos a pastora Beth. Quer dizer, nós vamos ter aqui professores, não somente eu, né? Mas vamos ter aqui pessoas que têm bagagem, que têm conhecimento e que vai estar trazendo para nós o ensinamento da palavra de Deus. Concluindo aqui a conclusão, então é importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Falar sobre o movimento pentecostal e não falar da ação do Espírito Santo, furou, ficou incompleto, está errado, certo? Então, nós vamos entender isto. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco
em Cristo Jesus. Amém? Então, ficou claro, né? Que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus pela sua palavra. Foi um estudo maravilhoso sobre a pessoa do Espírito Santo, e somente a Bíblia, ela revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Quer dizer, é um tema que nós pentecostais vivenciamos. Precisamos viver, desfrutar do melhor de Deus. Amém? Então nós temos aquela passagem bíblica onde o profeta, ele atravessava um rio, e o rio era um símbolo, né, representando o Espírito Santo, a nossa vida com Deus. Então, aos poucos ele foi atravessando aquele rio. A princípio, ele molhou apenas aqui os pés, né, por baixo. De repente, ele entrou mais um pouquinho, a água foi até no calcanhar, né? E na medida que ele ia entrando, a água ia molhando mais, até que ele já estava nadando naquele rio. Então é assim, a vida, a nossa experiência com o Espírito Santo, quanto mais nós mergulhamos e nós buscamos nele, mais nós vamos desfrutar, nós vamos estar nadando no rio do Espírito. Então o Espírito Santo é um rio de águas cristalinas que jorra na nossa vida e que nos conduz a uma experiência mais profunda e maravilhosa com o nosso Deus, com o nosso Pai e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a obra do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que faz nas nossas vidas. E que você não se intimida, não fica aí preocupado. Como é que é com liberdade, fala com Ele, ora com Ele. Espírito Santo, quando nós introduzimos aqui, até colocamos uma música, Bom Dia Espírito Santo, do cantor Nani Azevedo, muito bonito, né? Bom dia Espírito Santo, pode dar bom dia para ele, levanta cedo, né? Você dá bom dia para alguém, manda na mensagem no WhatsApp, dá mensagem, dá um bom dia para o Espírito Santo. Espírito Santo, bom dia, e aí, obrigado pela noite que o Senhor me deu, o descanso que o Senhor me deu, né? Então isso é bom. Falar com Ele com liberdade é como falar com a sua esposa, com seus filhos ou com seu esposo. É a mesma liberdade, é uma pessoa. Ele habita dentro de nós, nós somos morada dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos a Ti. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso sustento, meu Deus. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. Espírito Santo, obrigado por esta manhã, por este estudo, aprendendo aqui de uma maneira concisa, resumidamente, a respeito da sua pessoa, de uma maneira fácil de entender, compreender, fatos de grande relevância, pontos extremamente importantes para a nossa compreensão da sua pessoa maravilhosa, onde muitos se confundem, onde muitos se interpretam mal, muitos exageram e muitos diminuem, mas precisamos do ponto de equilíbrio, do aprendizado correto, de maneira certa, ordeira, compreensível, maravilhosa, para desfrutar do melhor de Deus, o qual o Senhor está aqui para fazer na vida de cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa compreensão, para que nós possamos entender os mistérios do céu. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos a Ti pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Foi bom, foi maravilhoso estarmos aqui aprendendo. Próximo domingo, às 11 horas, estaremos aqui novamente com a nossa escola bíblica. Porque agora o nosso culto está às 6 horas da tarde, das 6 às 8, né? Por que das 6 às 8? Um horário mais cedo, para terminar mais cedo também, né? Para terminar mais cedo, onde alguns têm criança, têm filhos para a escola no dia seguinte, e as crianças deitam mais cedo, né? Então você está convidado a participar conosco, amém? Que Deus
os abençoe em Cristo Jesus e aguardamos você aqui no próximo domingo, tá bom? Quarta-feira temos o culto maravilhoso, quarta-feira da família, está ministrando, orando, e Deus tem o melhor para cada família que busca e que está na presença de Deus. Que Deus abençoe, tenha um domingo maravilhoso e aguardamos a sua presença aqui domingo, hoje, né? Hoje às 6 da tarde. Vamos acostumando, né? Pouco a pouco nós vamos entendendo e eu creio que será para o melhor de todos, em nome de Jesus. Até mais tarde.